Sequelas da quimioterapia. Grandes, você tem imediatas, a perca de cabelo, a perca da resistência, a imunidade fica lá embaixo, dores musculares. Agora, sequelas gravíssimas, às vezes sequelas, a imunidade pode fazer septicemias, infecções até muitas vezes fatais. Mas a longo prazo, depois de 4 a 6 meses, normalmente a paciente consegue voltar. Dizer que você tem uma sequela irreversível é muito difícil. Difícil. A radioterapia, sim, a químio não. Tá, me diz uma coisa, nem todas as drogas se usam na químio, a pessoa perde o cabelo, né? Tem drogas que provocam a alopecia, perca de cabelo, e outras não. Isso depende Não, depende da droga. Depende da droga. Não é que ela seja melhor ou pior. E essa droga não é o paciente que escolhe, claro, naturalmente, é o médico que... É o médico... oncologista. Porque cada tipo de tumor tem um tipo de droga que vai responder. Na mama, uma das drogas que são padrão, que tem uma das melhores respostas, é a doxorubicina, tá? E ela, normalmente, ela provoca perca de cabelo, tá? Angelina, para voltar um pouquinho à história, ela fez a reconstrução da mama depois... Imediato. Ela fez a reconstrução em 3 etapas. Ela primeiro fez uma cirurgia no mamilo, onde ela automizou o mamilo, uma cirurgia simples. Depois ela fez um segundo tempo, onde ela retirou as mamas e colocou uma prótese expansora provisória. O que é essa prótese expansora? A prótese expansora é um recurso que a gente tem que às vezes falta pele, falta espaço, então a gente coloca uma prótese que ela pode ser só líquida de soro. Ela é provisória, então? Provisória. Ela vem sem volume, você deixa o volume que você quer, desde que a pele suporte. E existe uma prótese expansora definitiva já, que ela é 30% silicone e 70% líquido, solução salina. A gente deixa do tamanho que a gente quer até para moldar a paciente. Porque as próteses definitivas, elas já têm um tamanho X, padrão. Se você colocou aquela, não deu certo, você vai ter que trocar. E a prótese expansora, quando falta pele, quando talvez você não tem pele, você vai colocando e vai... Essa falta de pele é em função do ato cirúrgico? Do ato cirúrgico, do tamanho do tumor. Muitas vezes os tumores são tão volumosos que você tem que lançar a mão de técnicas de reconstrução só para fechar o retalho. Mas o que é esse tumor volumoso? Tem tumores muito grandes na mama, mas muito grandes? Tem pacientes... Tamanho de uma laranja, vamos dizer assim? Maiores. Maior? Tem tumores, às vezes, de 15, 20 centímetros. Por 2 motivos eles chegam a esse ponto. Muitas vezes por agressividade do próprio tumor, porque os tumores são muito diferentes. Os tumores de mama são vários tipos de tumores, vários perfis. Então, uma paciente de um mesmo tumor, mesma idade, e todas as características iguais, não é a mesma doença em uma, não é a mesma doença em outra. E muitas pacientes, pelo medo da doença, elas escondem, elas omitem. O medo do diagnóstico é terrível. Isso também tem com a mulher, então, né? Tem. Porque o homem com câncer de próstata tem medo. Tem medo, tem um tabu desgraçado, vamos dizer assim, né? Que não vai ao médico, dificilmente vai, principalmente os de mais idade. Acho que a juventude hoje já está mais liberada. A mulher também tem esse problema de não procurar o... Tem, porque ela tem um medo do diagnóstico. Tem medo de saber do medo de saber, porque enquanto ela não sabe, ela está numa zona de conforto, eu sempre digo. A partir do momento que ela sabe que ela está com tumor, ela vai ter que resolver o problema dela, vai ter que encarar. Então ela fica com aquela... O tumor de mama inicial ele é muito assintomático, mas você não sente nada. Está aquele nódulo crescendo, aquele caroço crescendo. Não sente dor? Nada. Essa é uma pergunta que muitos fazem. O tumor não dói? No início, não. Não? Nada. Só quando no estágio avançado? Só quando ele está na fase que ele já ulcera, que ele está sangrando, pegando costela, pegando E musculatura. outros cânceres também? Normalmente no começo não dói? Depende da localização. Depende da localização. Depende da localização. Mas normalmente o tumor maligno sempre é insidioso e cruel no começo. Ele não dá sintoma. Estimado doutor Lúcio, o nosso doutor Lúcio Flávio Bertoli Dalri, o estimado seu primo Marco Aurélio Bertoli, que é advogado trabalhista, para a área dos patrões, vamos dizer assim, do empregador, me encontrou na rua e eu disse que eu ia gravar com vocês. Ele disse, Neri, o Lúcio é meu primo, adoro ele e ele é uma referência na mastologia em Santa Catarina e no Brasil. Você se sente esse homem de sucesso? Olha, eu sou feliz com o que eu faço e eu acho que eu tenho bastante retorno. E eu espero continuar fazendo o melhor de mim sempre. A vida é um eterno aprendizado. A gente sempre está aprendendo.
Você está entendendo? A gente tem bastante retorno e conseguimos fazer aqui em Rio do Sul, dentro da nossa área cirúrgica, coisas de ponta que se faz no Brasil. Inclusive, nós até recebemos estagiários de fora que vêm fazer treinamento aqui nessa parte de reconstrução com a gente. Até de fora do país já tivemos. Então podemos dizer que Rio do Sul é uma referência. Eu sempre digo, nós temos um hospital cheio de problemas e cheio de defeitos. Mas nós vivemos aqui num paraíso, ainda. Num paraíso. Ainda é um paraíso. Aqui, isso aqui é um paraíso. As pessoas desconhecem o que é um grande centro. Eu aqui hoje consigo internar uma paciente, consigo fazer medicina de boa qualidade, consigo fazer todas essas técnicas, eu consigo ter as próteses para os pacientes, coisas, quando eu estava lá no Rio, eu não conseguia nada. Pois é, aproveitando esse gancho, o dia a dia do Dr. Lúcio é consultório, centro cirúrgico, consultório, essa vida tão corrida assim? Nós operamos todo dia. Todo dia? Todo dia nós operamos, dia. Às vezes até sábado e domingo. E à tarde trabalhamos eu trabalho com a Previdência, ainda no SUS, né? Nós temos um ambulatório de tumor aqui e no consultório, na clínica. E a gente fica muito entretido no hospital, porque isso toma várias horas do nosso dia. Nós chegamos no hospital todo dia às 7 horas da manhã. Quem é a equipe? Eu, o Ailton, meu sócio e companheiro. O irmão da minha estimada. Seu cunhado. Eu e Ailton somos. Hoje nós temos os nossos residentes. Os residentes, médicos residentes. Nós temos hoje 3 residentes que nos ajudam bastante, mas basicamente somos nós que tocamos tudo aqui. Estimado, já que estamos falando do dia a dia, medicina, referência ao hospital, que é realmente bem administrado, com seus problemas bem administrados ainda. E nós temos realmente uma estrutura hospitalar boa, você falou, muito boa, muito boa. A medicina... Tem que ser melhor, nós devemos sempre tentar melhorar. Né? Mas isso não é para nos acomodar, mas também temos que valorizar o que temos. Eu ia fazer uma pergunta na medicina, mas primeiro, você viaja muito, vai muito a congressos? Muito. Parou no tempo, dançou? Parou no tempo, quem parou na linha, o trem matou. O trem passou por cima, né? Passou por cima. A medicina ela é muito dinâmica, você tem que ter intercâmbio. Não adianta você querer hoje, apesar que a gente tem muita informação online, você querer achar que só na internet... Você tem que ir lá no mestre, no papa da coisa. Você tem que trocar, a troca de informação, a troca de experiências. A gente também é muito convidado e vai também. Isso é muito salutar, você preparar, você dar alguma aula. Tudo isso é muito engraçado. Você também dá aulas lá fora? Sempre sou convidado. Agora, convidado lá fora também. Aqui no Brasil já fui convidado para vários congressos. Para ser o palestrante? Para ser palestrante. Na área da mastologia? Mastologia, da reconstrução. Da reconstrução da mama. Pô, parabéns, estimado. Isso é um orgulho para nós, né? A banda, isso é um orgulho, né, estimado? Meu Deus, essa banda. Estimado, a medicina em Rio do Sul, que está chegando aí. Curso de medicina em Rio do Sul, como é que você vê como médico? É uma coisa importante, traz progresso, traz uma série de outras coisas. Mas nós temos que fazer um curso de medicina de boa qualidade. Nós não podemos fazer uma fábrica de diploma. Nós temos uma responsabilidade muito grande para formar bons colegas. Nós temos uma boa estrutura. Eu acho que nós temos O que é essa boa estrutura que você fala? Nós temos um hospital de ponta, hospital terciário. Nós temos uma equipe médica terciária, nós temos muito bons profissionais aqui. Nós temos profissionais aqui na nossa cidade. Que podem ser os mestres, os professores. Pode ser os médicos que podem trabalhar em qualquer lugar do país ou até fora do país. Nós temos vários. Então qual é a preocupação? Porque tem muita faculdade de medicina por aí que é a meio pau, vamos dizer assim? O problema todo, você está entendendo que é um curso muito caro e a universidade tem que investir. Tem que investir muito no material humano. E um material humano de boa qualidade. O material humano de boa qualidade custa caro. E laboratório também. Laboratório. Custa caro. Então você tem que ter um investimento na área humana, porque a medicina ainda é uma arte artesanal. Ela é artesanal. É artesanal, porque depende muito. Tem muita tecnologia, mas a formação do médico é uma formação complicada. Você veja que hoje, para você formar um médico, você demora em média 11 anos. 11 anos, sim. São 6, se não rodar nada. Se não rodar nada. Mais 3, 4 de residência médica. E mais, ele tem que ter mais... especialização. Ele tem que estar assistido no começo, mas uns 4, 5 anos. É bem diferente de uma carreira de jogador de futebol, né? O médico começa a chegar no ponto perto dos 40. Quando ele começa a ganhar um din-din, vamos dizer assim. Quando ele começa a ficar maduro, experiente, sóbrio. Lá nos 40 anos. Nos 40 anos. Você formar um bom cirurgião hoje demora 15 anos. 15 anos de formação.
E o jogador de futebol ganha tanto dinheiro, com todo respeito ao jogador Em tão de pouco futebol. tempo. Em tão pouco Então tempo. você vê que a nossa fase áurea vai dos 40 aos 60, A 70. 70, não- Aí quem tem um bom vigor físico vai um pouco mais, outros não têm esse vigor. Verdade. Estimado, a mulher quando recebe o diagnóstico, chegou o diagnóstico, tem a consulta marcada com o doutor Lúcio, está lá no diagnóstico, o tumor maligno. Aparece muito benigno também? Parece. Aparece? Mas o benigno não tem um impacto. Não né? tem impacto, Não tem né? impacto. O impacto é no maligno. Maligno. Essa notícia, quando chega aquele resultado, vamos dizer assim, o ser humano, a pessoa que está recebendo essa notícia, a mulher, que normalmente lá é mulher, sente como uma sentença De morte? de morte. Sente isso? Sente. Sente, porque o câncer é associado à morte. E muitas pacientes que têm câncer vão morrer. Aí cabe ao profissional sentar com essa paciente, escutar. Ela vai ter várias reações de negação, de choro. Não aceita, né? De não aceitar, raiva. Muitas vezes vai descarregar em você toda aquele processo. Às vezes eu brinco com elas. Vem aquela sensação de culpa. Às vezes eu brinco com elas até. Que bom se tivesse um culpado. Porque se tivesse um culpado, a gente pegava o culpado e pumba, dava uma surra. Mas não tem um culpado. Não tem o culpado. Quer dizer, não tem um culpado. Mas eu quero falar depois se não tem o culpado. Mas primeiro, a autoestima emocional derruba a pessoa mesmo. Porque a primeira Bota no fundo do poço. Põe. A primeira sentença que vem para ela, se ela vai sobreviver. A doença. A segunda coisa, o câncer de mama tem um espectro de ser uma doença mutilante. Nós estamos conseguindo reverter isso hoje. Tá? Muitas pacientes às vezes conseguem sair depois de um câncer até esteticamente muito interessantes, até muito melhor do que quando entraram. A gente vê ótimos exemplos. Você tem muitas vezes, nem sempre são possíveis de você reproduzir em todas as mulheres, mas muitas mulheres que já têm algumas coisas, porque hoje você dá o tratamento para ela reconstrutor, não só da mama doente, você dá da mama sadia. Se ela precisa de uma Porque prótese na outra normalmente mama... não é nas duas mamas, né? Não é nas duas mamas. O caso da Angelina foi o caso. Mas normalmente, aí você vai tratar a outra mama também, pelo menos na parte cosmética, para tentar ter um equilíbrio de peso, de corpo, de forma. Lógico, você nunca vai conseguir restaurar uma coisa que você teve que retirar. Mas você consegue muitas vezes resultados excelentes. Então você já mostra para ela que ela não vai ficar mutilada, que ela tem uma perspectiva de cura, que o tratamento é doloroso. E demorado? Demorado. 1 ano. Quanto tempo eu falo? 1 ano. E essa mutilação, porque é claro que é uma mutilação. A pessoa, o doente, a paciente, quando se depara com o espelho, por isso que a gente investe tanto nessa parte reconstrutiva. Se pudermos já fazer imediatamente. Para ela não ver o estrago. Ela não ter aquele trauma. O trauma. O trauma da mutilação. Da mutilação. Quando né? possível, imediata. O apoio familiar. Fundamental. Fundamental. Você vê que as pessoas que têm o carinho do seu parceiro, do seu companheiro e dos seus filhos, essa coisa, aquela pessoa que vem amparada, ela suporta melhor. Suporta melhor, né? Suporta melhor. E essa reintrodução, porque esse 1 ano de tratamento, cai cabelo, umas assumem magistralmente, vamos dizer assim, careca, calvície, outras ficam bonitas, lenço, inclusive. Ficam bonitas Ficam e bonitas, bola para frente. Esse astral bonito. também ajuda muito, né, doutor? Ajuda muito, né? Porque você pode ver que todas as pacientes que passam por um câncer, elas revêem muito a vida delas. Revém, né? Elas retornam de um câncer, eu sempre digo, até mais bonitas de alma. O cabelo também muda, né? O cabelo fica até... Eu sempre brinco com elas, só o nosso que não cresce. O meu e o teu. O delas vai voltar, inclusive até mais... Entendeu? Só o nosso que não cresce. Só o nosso que não volta. Eu sempre brinco com elas nesse aspecto. Mas elas voltam, assim, eu digo, mais bonitas de alma. De alma, né? De alma. Porque elas passaram por uma doença e elas começam a certas coisas que elas não valorizavam. Tudo, aquela pequena coisa, às vezes é uma mudança muito grande. Até aquela né? coisa mais fútil, tudo isso passa, o sentido de vida muda. Muda, né? Muda. Estimado, a reintrodução ao meio social, à sociedade. Porque, sabe, nem todos têm a mesma coragem, a mesma, enfim, vontade, aquela coisa, determinação, vamos dizer assim, de voltar ao seio social, à reintrodução, à sociedade, à convivência, com muita normalidade. Muitas têm problema para retornar ao meio social, né? Muitas têm, algumas por medo, outras por preconceito até do próprio meio contra ela.
Porque muitas pessoas ainda acham que o câncer é contagioso. Ainda acho que é contagioso. Tem gente ainda que acha que o câncer é contagioso. O câncer tem medo de pegar uma paciente, chegar perto de uma paciente que esteja careca, que esteja abatida. Que pode pegar a doença. Pode pegar a doença. Que não tem nada a ver. Não tem nada. Coitado de nós médicos, estaríamos todos mortos. Nós já operamos milhares, então não sobreviveríamos. Os primeiros que morreriam seríamos nós. A mulher tem a mama como um símbolo fantástico dela, de autoestima, de beleza? Beleza, Tem, né? a mama é um símbolo de feminilidade, um símbolo materno da amamentação, o sentido dela. A mama é o órgão da feminilidade mais importante da mulher. Por isso que ela procura, além de, quando está com problema de buscar um tratamento, ela procura também, nas vaidades, deixar sua mama sempre mais bonita. É Isso isso? é verdade. Você fica, quantas pacientes operam a mama por questão de estética? É, inclusive jovens, né? Jovem. Jovens, muito jovens. Muito né? jovem, por questão de estética. E você imagine, de repente, de uma hora para outra, dizer, você vai perder sua mama. É muito duro. Estimado, eu olhei para a banda e eu vi o estimado Ian, nosso estimadinho ali. Isso é mais ou menos gordinho, um pouquinho mais gordinho do que eu. É 2 gordinhos aqui. Mas a pergunta que eu não quero calar, eu sou obrigado a fazer. O homem pode ter câncer de mama? Porque o homem tem mama. Tem mama, tem. E tem, nós temos vários casos já aqui. A proporção 1 para 100. 1 para Um 100. homem para 100 mulheres. Ah, um homem para 100 mulheres. É. E tem vários casos na nossa região. Não, vários casos. Tratamento parecido? Tratamento é igual ao da mulher. Igual da mulher? Tratamento cirúrgico, quimioterápico, radioterápico. A doença tem o mesmo curso. A nossa mama é muito rudimentar, então é difícil. E também vai ter o problema, poderá ter o problema com essas ínguas? Todo. Também? Tem Igual, idêntico? as ínguas, as raízes, né? As Iguais. raízes. As Porque raízes essas ínguas são o quê? Defesas? são as ínguas de defesa. São São o primeiro sinal onde o câncer vai migrar. As células tumorais vão migrar. Os tumores, eles nascem aqui, mas eles se espalham pelo organismo de 3 formas. Por uma circulação linfática, por uma circulação sanguínea, tá? Por os vasos sanguíneos, ou até por invasão direta. E o homem, o tratamento de radioterapia, quimioterapia, tudo igual também. Pode Tudo perder igual. o cabelo, o corte, a mutilação também vai É a aparecer. mesma toda, tudo igual. Só não vai reconstruir talvez a mama. Não tem como você reconstruir uma mama de um homem, né? Que ela já é bem menor, né? Não tem como você reconstruir. A única coisa que você pode reconstruir nele é o complexo que a gente chama areolo papilar, depois do tratado. Mas tem homem que é apaixonado pela sua mama? Às vezes tem, né? Pode ter, né? Mas acho que o impacto da doença, você está entendendo, é tão assustador para ele que ele desaba. É, ele desaba, né? Porque é um câncer. É um Se ele câncer. está com câncer, ele tem. Ele está com câncer, ele não tem... Estimado, vamos ao nosso intervalo, vamos voltar ao último bloco do programa. E antes de irmos ao Pinga Fogo lá no final, eu quero que o estimado comente alguma coisa sobre alimentação, álcool, bebida alcoólica, cigarro, drogas, velhice, sobre o nosso câncer de mama, depois da banda Chapéu Preto, estimados.